Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula sobre o Novo Testamento. Eu creio que vai ser maravilha para a sua vida. Deixa eu melhorar aqui nossa iluminação, né? Para ficar uma coisa mais bonita, pelo menos mais iluminado, né? Para gente conseguir dar uma aula mais tranquila. Aí, ó, viu? Aqui é bom porque nossa aula aqui é ao vivo. A gente faz tudo aqui na hora. Não tem negócio de edição, maquiagem. Quando tem edição também é bom, né? Ok. Vamos estudar agora um pouquinho mais sobre o Novo Testamento e dessa vez nós vamos trazer informações indicativas do Novo Testamento. Você vai ter uma cosmovisão do que o livro em si informa, dados geográficos, dados históricos, historiográficos da matéria, historiográficos da matéria, ok? Vamos então, gente, uma jornada, hein? Essa aula aqui já está com, olha, é muita aula aí para trás e estamos caminhando. Vamos em frente que a coisa é boa. Vamos aprender para ensinar. Deixa eu buscar o nosso slide, porque eu não vou no quadro agora. Vamos aqui no slide. Vamos voltar lá em cima. Deixa eu dar um double check para ver se está tudo certo. Vamos de novo, para você pegar bem o screen aí. Olha, eu espero que você tenha trago papel, caneta, um tablet ou um celular, alguma coisa que você possa escrever, uma coisa que você possa rabiscar, né? E colher informações, porque muitas vezes a gente dá aula aqui, mas tem muita coisa que a gente fala extra. Bom, quando a gente faz um esboço, né, uma escrita assim, é mais para o aluno ter uma direção lógica para se guiar. Fora disso, a matéria vai fluindo e você vai recebendo informações. É bom anotar, para você não perder nada, ok? Vamos lá, o Novo Testamento, vamos especificamente trabalhar um pouquinho aqui o livro de Atos. O Novo Testamento, do grego kain diatek, é a coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia cristã, sendo que a primeira parte é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento. O Novo Testamento apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, bem como os eventos originários do cristianismo do primeiro século. Os cristãos consideram o Antigo Testamento e o Novo como a mesma escritura sagrada. Para os judeus, gente, o Novo Testamento não faz sentido. Jesus não faz sentido, a não ser que quem reconhece que existiu Jesus o tem por um momento histórico, uma figura histórica. Já os cristãos aceitam os livros do Novo Testamento, como já estudamos aqui durante a matéria, e também do Antigo Testamento, por entender que, a partir dos hebreus, Deus dissemina, então, a ideia da igreja. Eu não gosto de falar que a igreja veio do judaísmo, porque o judaísmo em si é uma religião formada depois, né? Nós vamos ter primeiro os monoteístas com Abraão, tivemos até o cativeiro babilônico, né? A prática de um povo que adorava Deus e prestava culto e fazia sacrifício. Com a volta do povo judeu para Jerusalém, eles trazem o aramaico, eles trazem a sinagoga, eles trazem costumes de outros povos e, de certa forma, não perdeu, claro, não perdeu o cerne, que é Deus, a adoração sincera, os 10 mandamentos, tudo aquilo que havia já Deus feito no passado. Mas o que é que você entenda que dali para frente Deus não falava mais, não usava mais ninguém, no sentido de profecia e tal. Eles tiveram que se reorganizar. Daí nasceu a figura do rabino, aí veio o Mishnah, que é a lei oral, aí o Gamarra, aí veio outras nuances da teologia hebraica, e aí eles vão se organizar e criar o judaísmo. Tem muita coisa no judaísmo que não está na Bíblia Sagrada lá. O Hanukkah, por exemplo, é uma festa que eles comemoram no mesmo tempo do Natal, que é a festa que
remonta-se ao tempo que, na luta dos macabeus, ficou aceso lá no templo, candelabro, muitos tempos, mais de 9 dias e tal. O Bar Mitzvah e tantas coisas que eles vão evocar como cultura. Veja, a bandeira de Israel é a bandeira sionista, não é a bandeira daquela época. Escudo de Davi não tem na Bíblia. Ou seja, o judaísmo em si também tem muita coisa demais. Então, é difícil dizer que a igreja veio do judaísmo. Agora, que a igreja veio dos judeus, isso aí é fato. Os judeus foram os primeiros cristãos, isso é fato. E os princípios dados a Abraão, dados a Moisés, a gente cultiva dentro do cristianismo. Então, é muito importante entender essa parte aí, tá? Não estou falando que o judaísmo não é de Deus, então nada disso. Estou dizendo que não serve como parâmetro para identificar o nascimento genético da igreja. Ele tem lá subsídios, mas o nascimento genético da igreja é diretamente da obra de Deus com os patriarcas e toda a historicidade de Israel. O Novo Testamento é uma coleção de textos cristãos, originalmente escritos em grego koiné. Em quase todas as tradições cristãs atuais, o Novo Testamento consiste de 27 livros. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, é uma expressão usada pelos cristãos para indicar a nova aliança estabelecida por Deus com os homens através de Jesus Cristo. Os textos têm como pano de fundo histórico um ambiente semítico. Vamos lá, então. Essa questão da tradução grega, o koiné é uma língua na época como o inglês hoje é. No ano 320, 4 séculos de Cristo, aparece em cenário o Alexandre o Grande, um rapaz jovem. Ele morre jovem também. Ele é filho do Filipe, o rei lá da Macedônia. Ele começa a conquistar as nações com um menino novo, mas com um poder de liderança tremendo. E quando ele conquista as nações, ele implanta o sistema de globalização, né, da língua, por causa da comunicação no Império e também por causa do comércio marítimo. Neste ponto, a igreja vai usar o koiné para que os livros fossem editados neste idioma, até que os ptolomaicos, que se seguem depois de Alexandre o Grande, eles vão trazer os eruditos de Jerusalém, 72, para traduzir a Torá e tornar-se a Septuaginta. Portanto, o grego em si era a linguagem da época. Outra coisa interessante é que esse ambiente era um ambiente semita. Então, os semitas vêm do Sem, um dos filhos de Noé, que é pai dos hebreus aí, né? Os hebreus, arameus. Consequentemente, a igreja veio também desse meio. Os livros do Novo Testamento serviram como fonte para a teologia cristã. Essa coleção de 27 livros influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na arte e na música. Fazem parte desta coleção desses textos, as 13 cartas de apóstolo Paulo, maior parte da obra, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, narrativas da vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conhecidos como os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, narrativa do ministério dos apóstolos e da história da igreja primitiva, epístolas aos hebreus, além das epístolas 1 e 2, Pedro, 1, 2, 3 de São João, Judas não é o traidor, no caso é o mundo de Jesus, né? E, por fim, o Apocalipse do apóstolo João. Este é o bojo do Novo Testamento, com seus 27 livros, assim nomeados aqui pela nossa lição. É claro que poderia entrar livros e poderia até sair outros. O Apocalipse foi disputado até a última hora, mas foi algo convicto entre os pais apostólicos e o segmento dos pais da igreja que esses 27 ficassem aí, sem os chamados livros apócrifos, que são os livros não reconhecidos como inspirados por Deus. Esses livros que estão aí, a maioria teve contato direto com Jesus, né? O que dá mais autenticidade para os livros.
Mas, professor, e os originais? Bom, eu não vou dizer que se perderam. Os copistas, ou seja, os amanuenses, eles fizeram uma obra tão perfeita que a réplica ficava idêntica à original. Aí se misturavam, então é isso, não é que se perdeu, se misturavam. O papiro mais antigo é o P66 e o P75, que traz fragmentos, né, do Novo Testamento. Nem todos esses livros foram aceitos imediatamente pelos primeiros cristãos. Algumas dessas cartas foram contestadas na Antiguidade antigelomena, como Apocalipse de João e alguns epístolas menores, como 2 Pedro, Judas, Tiago, 1 e 2 de João. Na verdade, parece-me que Orígenes tinha um cânon mais ou menos sem essas apostilas, sem essas epístolas aqui. Entretanto, gradualmente, eles se juntaram à coleção já existente, que era aceita pelos cristãos, formando o cânone do Novo Testamento. Aqui embaixo você tem as fontes bibliográficas para você consultar, caso você queira ampliar o assunto. Outros livros, como o Pastor de Hermas, Epístolas de Policarpo, as de Inácio, as de Clemente, 1 e 2 de Clemente, circularam na coleção antiga de livros, que era aceita por algumas comunidades cristãs. Então, veja bem, os livros que nós temos hoje, o formato que eles têm hoje, de 27, são os livros mais aceitos por maior número da comunidade. Mas há livros, como eu te falei aí, ó, o Policarpo, aí, ó, o Pastor de Hermas, fantástico tanto quanto Paulo, né? Os escritos dele, ele dá um banho em Paulo, é muito profundo. As cartas de Clemente, 1 e 2, o que está pegando aqui é que uma das questões mais difundidas para se ter, então, essa aprovação para ser parte do cânon, era que essas cartas tinham que, aliás, escritores, tinham que ser pessoas que mais chegaram perto de Jesus, né? Da sua historicidade. O caso de Paulo, o que vai ajudar Paulo na sua argumentação para seu livro ser aprovado, né? Não que ele tenha argumentado, mas durante a história, é que ele sim, ele teve encontro com Jesus lá em Damasco, ele ouviu a voz, ele viu, ouviu, então ele teve seu encontro também. Então ele é classificado para participar. Daí ele coopera com 13 epístolas, né? Mas tiveram muito mais. Qual a diferença entre carta e epístola? A carta é um documento menor e a epístola é um documento maior. Tem até o número de linhas, né? Eu não vou falar aqui porque não é o mérito da questão, mas a carta é a carta. Aí tem a nota, tem o bilhete, tem a carta e tem a epístola, ok? Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela Igreja Primitiva. Curiosamente, apesar do cânone do Antigo Testamento não ser aceito uniformemente dentro do cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos, gregos, eslavos e armênios, divergentes quanto aos livros incluídos no Antigo Testamento, os 27 formam o cânon do Novo Testamento. Foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. No século III, a presença de Atanásio, né? Depois a própria participação do Papa Damásio, que manda fazer a tradução da Vulgata latina por Jerônimo. Nesse tempo eram os livros mais acolhidos, né? Os mais aceitos pela igreja primitiva. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia, por exemplo, que ela considera autêntico o Pastor de Hermas, do século II. E a Peshitta, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria, utilizada por muitas igrejas da Síria, que não inclui o Apocalipse de João na lista dos livros inspirados. Está vendo aí? Então, o que nós temos é o mais universalmente aceito. Não quer dizer que seja só isso fechado. Alguns segmentos cristãos optaram por alguns livros que nós não temos. Rejeitaram alguns e colocaram outros que nós não temos, e a gente ficou, assim, acordado com esse modelo que foi nos dado. Mas o importante é que o que nós temos também é inspirado. Se há algum outro livro que foi inspirado, nós não sabemos, bom, pelo menos o que nós temos são inspirados, né?
Vamos tratar um pouquinho desse indicativo lá dentro de Atos, lá propriamente dentro de Atos. Vamos entender e aprender um pouco mais. Quem que é o autor de Atos? Segundo a tradição, muitos eruditos, é o próprio Lucas. Data é de 80 depois de Cristo. Existem algumas pessoas que datam um pouquinho depois, um pouquinho antes, 62. Essa datação de 80, ela cabe a algumas preocupações, né? Que houveram coisas em Atos que foram tão importantes e não foram relatados. Tipo, o martírio de Pedro, de Paulo, a derrubada da igreja, do templo de Jerusalém, ele não menciona. Dá a entender que ele viveu antes das coisas acontecerem. Mas vamos ficando aí na margem dos 70 até 80, ok? O Atos possui 28 capítulos com 1.067 versículos, 24.250 palavras. Ele abrange cerca de 30 anos, do ano 33, ano Domini, ao 63, 65. Está vendo aí, ó? A própria fonte diz uma coisa, daqui a pouco ela coloca outra, mas isso, porque não é exato, né, gente? Não é que a fonte está errada. A gente conjectura pelo que você lê e pelo que você contextualiza o que está ali, tá? O livro de Atos dos Apóstolos era parte do Evangelho de Lucas. Eram 2 volumes. O título de Atos dos Apóstolos foi dado posteriormente por várias sugestões, entre elas a de Tertuliano, Memorando de Lucas, e uma outra que aparece no cânon Muratori, que seria Atos de Todos os Apóstolos. O cânon Muratori é o mais antigo documento com uma lista de livros. Chama-se Muratori porque foi descoberto por Antônio Muratori em 1600, ele é de 1672 e faleceu em 1750, quando João Wesley tinha seus 40 e poucos anos, né? 47 anos, talvez. O Cânon de Muratori é um documento achado por esse italiano, acho que é italiano, né? Pelo nome dele, italiano. E ele vai trazer muitas informações a respeito do Cânon. Vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Atos narra os feitos apostólicos, a impressão da igreja primitiva nos primórdios, a missiologia pela Ásia Menor e a forma como a liderança se comportou. Olha aí, narra os feitos apostólicos. O livro de Atos, gente, não é só bibliográfico, não, né? Ele é narrativo, ele é poético, ele é histórico, né? Tem uma abrangência bem maior. Ele narra os feitos apostólicos, a impressão da igreja primitiva nos primórdios, como ela foi recebida, de que forma foi recebida, como não foi recebida, por que não foi recebida, o que ela enfrentou, como ela venceu, como ela se estabeleceu. Tudo isso faz parte dessa historicidade dentro do livro de Atos. A missiologia pela Ásia Menor, que o apóstolo Paulo foi o grande mentor dessa missiologia, fazendo 3 viagens missionárias, e eu estou investigando uma 4ª viagem. Vamos lá, estamos no laboratório, não vamos falar nada aqui, não presta não, coisa boa. Para quando falar com base, né? Então, o apóstolo Paulo, a Ásia Menor inteira, ele trabalhou evangelizando, foi um exímio missionário fantástico, fantástico. Foi pastor lá em Éfeso, meu Deus. E a forma como a liderança se organizou, se comportou. Nós fizemos uma inserção lá, lembra? No livro de Atos, capítulo 6, para mostrar um pouquinho da igreja, como ela trabalhou com a questão da distribuição lá, né? Entre as gregas e as judias, né? As hebreias. Então, estava tendo muita preferência pelo lado dos hebreus, né? E aí alguém reclamou, e aí eles se reuniram e disseram, realmente alguém tem que cuidar dessa parte, não somos nós, vamos ficar na palavra, na oração, levantar pessoas idôneas aí, levantaram os diáconos para... Eles vão usar a linguagem, né, da época, diácono, presbítero, eclesia, não são termos cristãos, são termos cristianizados, depois com o tempo tornou-se vocábulo oficial da igreja, mas se você analisar bem, hoje um prefeito é um presbítero, né? Vamos colocar assim,
O presidente da Câmara é um presbítero e os vereadores são os diáconos. Eles tomam conta da eclesia, da cidade. Então, uma leitura grega que foi importada para o cristianismo, ok? A importância do livro de Atos, esse livro faz uma ligação de passagem dos Atos dos Evangelhos e Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A narrativa compreende desde a descida do Espírito Santo às primeiras missões, indo até a chegada de Paulo em Roma, quando o Evangelho atinge a capital do mundo. A totalidade dos anos cobertos na história desse livro é de cerca de 30 anos de fatos. Já pensou? O escritor dedicou-se 30 anos, né, para fazer a compilação desse trabalho. E, graças a Deus, chegou até nós de forma maravilhosa por traduções que foram feitas, a fim de que a gente pudesse entender um pouco mais das narrativas. Nós vamos estudar ainda na terceira aula desse bloco, né, muito mais coisas que o Evangelho fez e aconteceu que é denominado Atos. Nós vamos entender por que chegou esse nome, como ele chegou, de que forma, quem deu a sugestão. Lucas tinha feito um livro só, era um compêndio só, mas aí os pais da igreja acharam por bem desmembrá-lo e jogá-lo para a parte que fica os evangelhos do Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele tornou-se o evangelho sinótico porque ele parece-se com outros evangelhos, as narrativas são muito idênticas, aí ficaram perto um do outro. João ficou isolado por uma linguagem diferenciada da literatura, na linguagem em si, e Atos seguiu, então, com esses registros. Olha, nós sabemos que há muita coisa que não foi registrado. Se fosse registrar todas as coisas, não caberia, já havia dito isso, né, a Bíblia, que nem se tudo fosse escrito, não caberia, né, livros do mundo que pudesse, nem na Bíblia, no mundo, né? Então, na verdade, muita coisa aconteceu, muitos fatos ignorados, muitas leituras de ambiente que foram escritas, algumas partes foram puladas, não vem ao caso o mérito da questão, mas é interessante saber que o livro de Atos ele não é o stricto sensu, ele é lato sensu, ele é aberto. Ele recebe informações de tudo quanto é lugar, compila, mostra como foi essa igreja, como ela atendeu a demanda, como ela se comportou, como ela foi atrás, como ela se estabeleceu como reino de Deus da terra. Muito importante. Nós vamos ter um estudo sobre a igreja e o reino de Deus, vai ser agora, vai ser no final do nosso curso. Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado por ficar até agora comigo nessa aula, nesses indicativos específicos do livro de Atos. A gente volta para a próxima aula. Sempre tenha papel na mão, caneta extra, um tablet, um device, um aparelho, um celular, para você anotar coisas que a gente não fala, não escreve aí onde você está vendo, mas que a gente comenta com você, ok? Da disciplina Bases Bíblicas Wesleyanas, desculpa, não é essa, estou confundindo a matéria aqui. Da disciplina Novo Testamento 1, Eliseu Gomes, para você. Deus abençoe e eu te vejo daqui a pouco na próxima aula. Amém.